Fala aí, galera, beleza? Olha, na aula de hoje a gente vai rever alguns conceitos de vocês sobre massas atômicas, massas moleculares, constante de Avogadro, mol e massa molar, beleza? Mol, gente, é a quantidade de matéria, né? Então ele fala qual a quantidade de matéria. A química é a ciência que estuda essa matéria, né? Então deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Química é a ciência que vai estudar essa relação da matéria, né? Que é formada, toda a matéria nossa é formada por átomos, tá? Os átomos têm massa, né? E essa massa ela é concentrada no núcleo. E a ciência química estuda exatamente isso, os aspectos quantitativos da matéria, né? Relacionada à massa dos átomos, tanto a massa deles quanto as suas moléculas, né? Nas grandezas físicas, e unidades de medida. Então ele quer dizer que para várias situações existe uma medida de grandeza, né? Uma comparação dessa magnitude. Como que é usado essas unidades? Então nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, para medir a massa de uma pessoa, qual que é a unidade que se utiliza? Em quilos, né? Para um elefante usa-se toneladas, então é uma unidade. Para a moeda usa gramas. E para o átomo, como que eles vão fazer, né? Então, os químicos tiveram que dar uma solução para isso. O cara que estabeleceu uma regra, uma constante, se chama Amedeo Avogadro, né? Um italiano químico que se preocupou em estabelecer um padrão de medida. Como que ele fez isso, né? Então ele faz através das reações químicas entre substâncias simples, utilizando aí, como você vai observar, o carbono, na proporção de 1 para 1. Então ele vê esse composto, né? Conseguir medir essa massa relativa a seus átomos. E ele utiliza, né, em comparação inicialmente com o átomo de oxigênio. E ele diz que o átomo de oxigênio é 16 vezes, né, a mais a massa que o átomo do hidrogênio. Então ele começou a fazer uma comparação entre alguns elementos. Como que isso é feito, pessoal? Existe um chamado de espectrômetro de massa, tá? Então é um aparelho utilizado para medir a massa de átomos e moléculas. E aí ele chega num padrão, né? Ele utiliza esses equipamentos que vai detectar os íons e através dessa detecção, utilizando a técnica aí do campo eletromagnético, para calcular, estimar a massa desse átomo. Foi daí, tá, que veio esse conceito, só a nível de informação e curiosidade para vocês. Tá? Unidade de massa atômica, representada pela letra U. Né? De onde veio essa unidade? Era necessário a introdução de uma unidade de massa, né? Unificada. E aí ele, como eu já relatei, ele utiliza isso do carbono. Então ele pegou uma unidade do carbono, tá? E ele diz que a massa, né, a unidade da massa atômica é a massa de 1/12 do átomo de carbono, tá certo? Então é assim que se estabeleceu unidades de massa atômica. As massas atômicas de um átomo é a massa desse mesmo átomo expressa com a letra U. Indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12 da massa do carbono, tá? Só para vocês terem aí uma ideia disso. Então as massas atômicas dos elementos constam na tabela periódica, vocês vão observar aí, tá? Por exemplo, o exemplo aqui do sódio, ó, vai aparecer lá 23U. Você sabe que a massa atômica dele é 23, né? Olha lá, tabela periódica. Então você tem um número atômico, o símbolo e o nome da massa atômica, né? Então, perdão, você tem o valor da massa aqui, ó, tá? Você tem o nome, o símbolo, o número, né, e o cálculo lá do valor da massa atômica que você viu como que foi elaborado, né? De onde veio isso daí. Aparece, gente, isótopos, que eles chamam assim, elementos químicos do cloro. Vai aparecer na natureza, chama de isótopos, né? A letra P quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons. Então, basicamente é o mesmo elemento, só que com uma variável na massa atômica. Então, você pega aí o cloro 35, ele tem a sua massa atômica 34,9.
Já o cloro 37 vai ter sua massa atômica 36,9. Então ele tem uma variação. E também tem um cálculo na ocorrência da natureza. Então ele coloca aqui, ó, 75% da natureza vai aparecer o cloro 35. E os restantes, os 25% do cloro 37, tá? Se eu pergunto para você, como que vai aparecer lá na tabela? Na tabela aparece a média ponderada do cloro. Que nada mais é que você pega os valores dos seus isótopos, né? Multiplica pela proporção. Uma de 75, outra de 25%, e vai dividir por 100 pelo fato de ser percentual. E aí você acha a média ponderada do cloro, tá? Então você tem aqui, por exemplo, ó, no caso do neônio, olha que interessante, do neônio ele aparece com 3 isótopos, né? Um com 20, 21 e 22. E o aparecimento na natureza, a constituição, 90, 0,26 e 8. O que ele fez? Ele multiplica aí pelas constantes proporções da natureza, ó, depois divide por 100, tá? Vai somar todo mundo, dividir por 100, ele vai chegar numa média ponderada de 20,179, que é o que você encontra na tabela, olha aqui, ó, da onde veio a questão lá na tabela, tá certo? Observação: para facilitar os cálculos, não usaremos, graças a Deus, os valores exatos, nós faremos um arredondamento, tá? Então vai aparecer lá um arredondamento. E aí ele utiliza a letra A de massa atômica, não MA, viu? Então aparece como a letrinha A, vocês já sabem disso. Então, exercícios sobre isso. Como que pode aparecer isso nos vestibulares? Tá certo? Então ele fala aqui, o elemento lítio, né, tal como ocorre na natureza, consiste em 2 isótopos. Então tem o lítio 7 e o lítio 6. Ele fala que o lítio 7 aparece 92,6%. Tá? Qual a massa atômica média? Então eu quero saber a média. Então a primeira coisa, eu preciso saber o percentual do outro. Isso é muito simples, né? Se você tem 92,6 do lítio 7, você tira de 100, 100 menos ele, vai dar 7,4% do lítio 6. Tá certo? Então essa é a primeira coisa. Agora eu vou colocar para resolver. Qual que é a massa ponderada do lítio? Então eu sei que um é 7, o outro é 6. Multiplica-se pelas proporções da natureza, soma e divide por 100. Tá? Então eu vou chegar que eu tenho uma média ponderada do lítio de 6,93, tá certo? Então você volta aqui, ó, e coloca aí, ó, no D, tá joia? Essa é a massa do D. Mais um exemplo de como que você pode resolver isso. Na natureza encontramos em qualquer amostra um cloro. Aí ele coloca o cloro aqui. E os isótopos dele? Então ele coloca o número de massa 35 e 37. Sabendo que a média, já deu a média ponderada do cloro, é 35,5. Ele quer saber agora o contrário, né? Ele quer que você veja o percentual deles, ok? De cada isótopo nessa mistura, né? Sugestão. Então, se você considerar que x de um valor, né, deles é 100 menos o x, o outro valor, né, só substituir, então você vai descobrir que o cloro 35 é o valor x e o 37 é 100 menos o valor x, né? Só equacionar. Você tem a massa atômica de cada um e tem a média de cada um, né? Você sabe que a média é 35,5. Então coloca isso na equação. Olha como que não é difícil, pessoal. O que ele fez? Ó? Basta aplicar. Eu sei o valor da média. Eu tenho a média. Eu tenho o valor de cada um. Ó. Eu vou colocar dessa forma, né? Multiplica, aqui está dividindo por 100, passa para cá, 3.550, 35 vezes x, 35x. Aplica a distributiva aqui, 37 vezes 100, 37 vezes x, tá certo? Aí eu tenho 3.700 menos 37x. Agora, vamos isolar esse x aí, né? Vamos
colocar de uma certa forma que você isole o valor de x, que é o que você quer descobrir. Então, eu coloquei lá, peguei lá 37x menos 35x, e aqui 3.700 menos 3.550. Né? Tá para cá, põe para lá e manda ver. 37 menos 35, 2x. 3.700 menos 3.550, 150. Logo, você descobre o valor de x, que é 75%. Achou do x? Quantos por cento é do outro? 100 menos o valor do x. Então, eu tenho 75% aqui. O outro, com certeza, é 25%. Tá? Como está aparecendo aqui. Ok? Olha como que eu calculo massa molecular. Né? A massa molecular do HNO3, ou ácido nítrico. Pessoal, muito simples de fazer isso. Só relembrar lá que você vai pegar o valor da massa de cada um, né? Hidrogênio, ou o enunciado vai fornecer para você, ou você vai pegar. Então, você tem o hidrogênio vale 1, o nitrogênio 14, oxigênio 16. A única coisa que você tem que prestar atenção. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Então, multiplica isso, tá? Então, eu tenho 1 do nitrogênio, 1 do hidrogênio, 14 do nitrogênio, 3 vezes 16, que na verdade é 48 de oxigênio. Somou todo mundo, a sua massa molecular é 63U, que é o referente à unidade de massa molecular. Beleza? Aí, ó, como é que eu calculo desse cara aqui? Ó? Sulfato de cobre penta hidratado, tá? Muito simples, tá? A única coisa, preste atenção, mais uma vez, olha a quantidade de oxigênio. Não esqueça que eu tenho 5 moléculas de água e do hidrogênio eu tenho 2, tá? Vamos lá ver o valor. O cobre, 63,5. Quantas vezes eu tenho cobre? Eu tenho um só, então não tem. Tá? Aqui ele só tirou o U, tá? 63,5. Do enxofre é 32. Eu tenho um só do enxofre, continua aqui, 32, não muda não. Agora aqui, quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 4, então eu multiplico. Qual o valor, né, da massa do oxigênio? É 16. Então, 4 vezes 16 eu tenho 64 desse oxigênio. Hidrogênio, quantos eu tenho? 2? Não, eu tenho mais. Eu tenho 5 vezes 2. Na verdade, eu tenho 10 hidrogênios. Na verdade, são 10. Né? Aí, tá aqui, ó. Não vai errar. E oxigênio? Oxigênio eu tenho um só? Tem não. Você tem 5 vezes. Então, você tem 5 vezes 16 ali. E aí você vai ter 80 hidrogênios, tá? Soma todo mundo, aí eu tenho a massa molecular da galera toda, tá? Não coloquei o U, mas poderia ter posto o U aqui sem problema nenhum, porque a gente sabe que é unidade de medida. Viu? Não tem erro, né? Mol. O que é mol? Né? Aí, gente, a chamada quantidade de matéria, tá? É um mol. Ou de substância. Tanto faz, tá? Aí ele vai ver como que isso é feito, tá joia? E aí ele vai relatar com relação ao carbono do mesmo jeito. Então vamos lá ver. Como que fez? Como que chegou nessa constante de Avogadro, né? Como é que chega nesses 10,6 aqui, tá? Então como é que ele fez isso? Ele pega lá os átomos contidos no carbono 12, tá? Como ele fez na unidade de massa atômica, né? E ele coloca aqui um carbono, né? Um átomo de carbono é referente a 1,12 da massa do próprio carbono, que é referente a 1,66, tá certo? Aí ele coloca que esse 1 átomo, então, é 12 vezes esse 1,66. X átomos de carbono, que é referente aos 12 gramas, né? Então, ele chega aqui nessas 12 gramas, eu tenho 6,10 a 0,2 vezes 10 a 23 átomos, ok? E aí se estabelece essa constante, tá? Foi daí que Avogadro estabelece essa constante de átomos.
Então, ele fala que um mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tá certo? Um mol de moléculas é a mesma coisa. Um mol de íons, nesse caso, ele perguntou 0,5, como é que você faz? Pega esse 0,5, multiplica por 6,02 e você tem 3,01 vezes 10 a 23 íons, tá? Então ele só estabelece essa regra e através dela você consegue fazer os seus cálculos, tá ok? Para que serve um mol? Determina o número de unidades elementares, tá? Quais as unidades? Gente, pode aparecer como átomo, pode aparecer como molécula, íons, elétrons, etc. Tá? Contido numa certa quantidade de matéria, que foi o que ele está elaborando, o que ele está pesquisando. Então, converter quantidades de entidades químicas serve, né? É a unidade usual de massa. Qual que é a unidade usual de massa? Então ele vai aparecer em gramas, tá? Facilitar os cálculos das quantidades de substâncias utilizadas em processos químicos industriais. É para isso que aparece mol em gramas, tá? Então é o que ele consegue, ó, chamado de constante de Avogadro, tá? Quando desejamos saber o número de unidades elementares, seja ela átomo, molécula, íons, elétrons, contidos numa certa quantidade de matéria. Qual o fator de proporcionalidade que usaremos? Aí, então ele coloca lá o N, é o número de unidades, o Nzinho é a quantidade de matéria em mol e o Na é a chamada de constante de Avogadro, que você já sabe para que serve, tá ok? E agora, na próxima aula, nós vamos ver a aplicação disso daí. Beleza, galera?